Olá, galerinha de Silva Jardim, sexto ano. Eu sou o professor Rômulo e estou aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho, né, nesse momento novo, momento de pandemia, mas é um momento que é necessário que vocês deem gás a mais no estudo, não desanimem. Estamos aí para poder ajudar, para poder contribuir com vocês. Então, nossa aula será de geografia. Vamos lá, pessoal. E nesse primeiro momento eu vou estar trabalhando com vocês a parte do chamado ciclo hidrológico, também que a gente pode chamar ele de ciclo da água, né? Como o próprio nome diz, está relacionado hidrológico, água, é o que a gente vai estar trabalhando nesse nosso primeiro vídeo. E aí é uma primeira representação aqui do que é esse ciclo da água, né? Você tem a participação de vários elementos que vão fazer com que a água ela se renove no na nossa sociedade, né? Vai fazer com que a água fique circulando continuamente na atmosfera, circulando continuamente em nosso meio. Por isso que é tão importante a gente manter essa relação. E aí, no primeiro momento, que a gente precisa saber, né, voltando aqui, né, nessa nossa primeira imagem, que o ciclo da água, vocês observem que é um ciclo, ou seja, algo cíclico, que vai se movimentando pelos meios, e essa movimentação é movido pelo nosso bom e querido amigo Sol. Certo? É ele que alimenta, é a energia do Sol, é a energia solar que vai alimentar todo esse processo, todo esse ciclo tão essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. Então, né, indo estudar etapa por etapa, nós começamos a analisar o que o Sol faz, né? Como é que essa energia ela vai começar. O Sol ele vai aquecer, né, a água dos oceanos, dos mares, dos rios, fazendo com que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, aquilo que a gente chama de evaporação. A água sai do seu estado líquido e passa para o seu estado gasoso, é a evaporação. Ela também vai ser responsável, né? Lembra que a gente falou pelas águas do X, a água que está lá no estado líquido ali, mais fácil da gente notar. Mas os seres vivos, né, os vegetais, né, o solo, ele também tem água na sua composição. Então, o sol também vai fazer com que essa água que está no solo evapore, vai fazer com que a água que está nos vegetais, nas plantinhas, evapore, num processo que a gente chama de evapotranspiração. É um nomezinho feio, essa me torta aqui, é um nomezinho feio, é cada vez mais torta. É um nomezinho feio, mas é um nomezinho importante para a gente poder saber direitinho. Evapotranspiração. A gente aqui em Silva Jardim, a gente consegue perceber bem, né? Se vocês olharem lá num dia, aí vocês veem essa fumaça saindo lá da montanha, né? Às vezes num dia um pouco mais úmido, a gente consegue observar essa fumaça, a gente pensa, pô, tá pegando fogo, olha a fumaça, não. É a floresta respirando, né? A chamada evapotranspiração são justamente essas nuvenzinhas de fumaça que a gente consegue observar. E é justamente esse vapor de água, essa fumacinha que está subindo, essa fumacinha que está subindo da floresta, essa fumacinha que vai estar subindo dos mares,
que vai formar, vai chegar lá na atmosfera e vai formar as nossas queridas e belas nuvens. E que depois elas vão voltar nessa água, no, vai se condensar, ou seja, vai voltar para o seu estado líquido e vai voltar para a superfície na forma de uma precipitação. Ah, gente, o que é precipitação do precipitado? É justamente a liberação da água das nuvens na forma de chuva, que é o mais comum que nós temos, né? Choveu é uma forma de precipitação, mas também nós temos o granizo, são aquelas pedras de gelo que às vezes caem, e também as neves, que aqui no Brasil não é tão comum, mas são todas formas de precipitação, né? E aqui nós temos um esqueminha mostrando para vocês isso aqui, ó. A água em estado líquido, né, no mar, nos lagos, no rio, ela evaporando, as plantinhas transpirando, a água que está aqui evaporando, fazendo aquilo que a gente chama de evapotranspiração, forma as nuvenzinhas bonitinhas aqui e vai precipitar, vai cair, vai descer lá do céu, né? Falando bem chulamente, falando a grosso modo, vai descer lá no céu na forma de nuvem. Na forma de nuvem não, pessoal, né? Perdão, na forma de chuva, ou de granizo, ou de neve. E quando a água ela volta para a superfície, né, quando choveu, ela vai se infiltrar no solo, ela vai nutrir as plantas, abastecer os lençóis freáticos, os aquíferos, né, que é justamente essa água que entrou no solo, que se filtrou no solo, que vai abastecer as nascentes dos rios. Então, percebam que a chuva ela é necessária justamente para que a gente possa ter água para a gente beber, né? Água para a gente se banhar. E é justamente esse ciclo da água que vai renovando a disponibilidade dessa água para que a gente possa estar usufruindo dela, lógico, com consciência, certo? Então, quando a água retorna para a superfície, quando a água volta aqui para a superfície, ela reinicia o ciclo, ou seja, a água que foi absorvida pelo solo, foi absorvida pelas plantas, ela vai fazer a sua evapotranspiração, vai ser aquecida pelo solo, vai fazer a sua evapotranspiração. A água dos oceanos, X, a água em estado líquido propriamente dito, vai evaporar, vai formar as novas nuvens e vai chover de novo, fazendo um ciclo perfeito, certo? E aí, né, lembra que a gente estava, eu acabei de falar para vocês também, que a chuva ela vai ser responsável pela formação das águas do rio, certo? Os rios eles são basicamente formados por água da chuva. E a junção dos rios, todos os locais, né, todas as áreas por onde os rios correm, quando o rio vai captar essa água para poder se abastecer, é aquilo que a gente vai chamar de bacia hidrográfica, né? É a região da drenagem do rio e seus principais afluentes, ou seja, é a região que o rio vai pegar suas águas, né? Como está falando aqui, a porção do espaço em que as águas das chuvas vão em direção a um determinado curso de água. Então, a bacia, ela tem bacia hidrográfica, ela vai ter justamente essa função de juntar todas as águas num grande bacião. Olha só que interessante aqui, né? Aqui a gente tem todas as funções de uma bacia hidrográfica, todas as os elementos de uma bacia hidrográfica, né? Pensa aqui, ó, não foi muito bom de desenho, não, principalmente aqui com o mouse. Acho que isso aqui está formando praticamente uma bacia, certo? Que é justamente para poder captar toda essa água, certo? Então, aqui nós temos todos os elementos de uma bacia hidrográfica.
Essa linha pontilhada aqui, ó, branquinha, que eu estou passando aqui a seta, é aquilo que a gente vai chamar de divisores de água. Ah, o que é isso? É o que vai formar, é como se fosse as abas da bacia, certo? Então, tudo que tiver dentro desse divisor de água vai fazer parte dessa bacia hidrográfica. Aí, o que tiver do outro lado? Fazer como se tivesse do outra bacia hidrográfica, né? Então, aqui em cima nós temos, no ponto mais alto, a nascente do rio, e aí nós temos o corpo do rio principal, e todos os outros braços que vão estar ligando ao rio principal são chamados de afluentes. O local onde o rio deságua, onde o rio termina, por assim dizer, é a que a gente chama de foz. Está claro isso? Então, bacia hidrográfica é justamente essa relação, tem esse nome por fazer o formato de uma bacia que vai estar captando a sua aguinha aqui dentro, certo? E aqui nós temos uma lista das bacias, grandes bacias, grandes regiões hidrográficas do Brasil. E aí não vou citar o nome de todas aqui, mas eu vou estar citando das principais, né? Aqui nós temos a bacia do Rio Amazonas, nós temos aqui a bacia do Rio São Francisco, ou Velho Chico, e aqui a bacia do Rio Paraná. São as três principais bacias hidrográficas do país, por assim dizer. Pode ser também, podemos falar que são as três mais famosas, né? A bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Velho Chico e a bacia do Rio Paraná, no sul do Brasil. Então, é muito importante. Então, tenham bastante atenção nisso aqui, pessoal. Vocês estão? Preste atenção. Testou? Está de olho? Fica de olho. A gente vai cobrar isso, hein? Que todo local por onde a gente está passando faz parte de uma bacia hidrográfica. Você, na sua casa, você está dentro de uma bacia hidrográfica, porque é o local que vai estar sendo captado e essa água da chuva ela vai ter que escoar para algum canto, certo? Então, já que essa água tem que estar sendo captada, está sendo segura e vai escoar para um canto, você está dentro de uma bacia hidrográfica. Então, percebam como é importante a ação do ser humano ela ser uma ação correta, ser uma ação adequada, para que a gente possa ter um comportamento adequado também dessas bacias hidrográficas e que elas possam se manter também. Né? Lembrem que é justamente essa água das bacias hidrográficas que vão estar disponíveis também para o nosso consumo, seja para a gente beber, né, para o nosso consumo direto, a água vai ser tratada, essa água vai ser captada, ela vai ser tratada e vai estar disponível para a gente consumir diretamente, né, para a gente estar bebendo, seja para alimentar, né, para matar a sede dos animais que vão servir de alimento para a gente, para poder regar as plantas, regar a plantação que vai servir também de alimento para a gente. Ou seja, a ação nossa, a ocupação nossa, a ação do ser humano é decisiva, ela é essencial para o comportamento e para a manutenção das bacias hidrográficas, né? Então, se a gente for comparar, se a gente for observar como a ação humana ela é decisiva, a gente vê um rio em seu estado natural, esse pedaço aqui, vou tentar fazer um imagenzinho aqui de um rio no seu estado natural, e observa que o rio ele não vai correr reto, não. Ele vai fazer essas voltas, vai voltando, volta, sendo uma cobrinha aqui, vocês estão de olho, estão percebendo? Isso é o que a gente chama de meandros. O rio está fazendo seus meandros. E isso é extremamente importante, esses meandros do rio, que vai fazer com que o rio ele corra, as águas que vão estar chegando nessa bacia hidrográfica
vão desacelerando, não vão vindo tão rápidas, não vão chegando tão rápidas, não vão estar passando tão rapidamente pelo espaço, certo? Vai dar tempo do solo estar absorvendo, o solo está absorvendo essa água, certo? Então, os meandros do rio, eles são essenciais para que o rio ele possa correr saudável pelo espaço. Porém, a ação do ser humano, né, pensou durante muito tempo, e eu estou fazendo um Hzinho aqui para representar a ação do ser humano nesse desenho aqui, pensou o seguinte: ah, não, essa água do rio eu tenho que tirar logo da minha cidade, eu tenho que fazer com que ela escorra o mais rápido possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse rio que está aqui meandrando, fazendo essas curvas que para eles era desnecessário, e vou fazer uma linha reta para fazer com que ele saia rapidamente aqui da minha cidade. Então, passou-se a fazer um processo de retilinização do rio, né? Transformar o rio num canal, fazer com que ele saia logo da cidade. Isso é extremamente prejudicial, certo? Justamente porque vai fazer com que as águas dos rios possam correr muito rapidamente, eles vão chegar numa velocidade muito grande, porque não vai ter os meandros, não vai ter as curvinhas para poderem estarem desacelerando e vão chegar causando muitas vezes muita destruição. Ao mesmo tempo, né, esses rios, principalmente nas áreas urbanas, eles estão sendo cada vez mais usados para despejo de esgoto in natura, né, prejudicando a qualidade da água, tornando a água impotável, né, aquela água que a gente não pode consumir, uma água de difícil tratamento. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, né, na cidade do Rio de Janeiro, que está com diversos problemas com o tratamento de água, principalmente por causa da poluição. Então, a ação do ser humano ela precisa ser uma ação adequada, uma ação assertiva, uma ação que vá preservar as águas dos rios, a água, para poder preservar a continuidade do ciclo hidrológico. Porque pensa só, se você está alterando alguma coisa naquele ciclo que está correndo perfeitamente, você vai alterar o ciclo inteiro, certo? Então, por exemplo, se você pega uma grande área que antes da bacia hidrográfica você asfalta ela, se pega uma grande área e você coloca tudo, você tira toda a vegetação nativa e você bota asfalto, bota cimento, você vai prejudicar o quê? Você vai prejudicar a absorção do solo, vai prejudicar porque a água não mais infiltre no solo, não mais vá para dentro do solo. A água não entrando no solo, o que vai acontecer? Você não vai ter mais a água para poder alimentar os rios, que são essenciais para o nosso consumo. Certo, pessoal? Essas aqui são as fontes que eu utilizei para a gente poder preparar essa nossa primeira aula de hoje. Dediquem aos estudos, façam as atividades, fiquem em casa, usem máscara. Obrigado!